Olá a todos, o meu nome é Ana Neves, estou aqui hoje para falar sobre as medidas adotadas no quadro do estado de emergência com impacto nos direitos dos trabalhadores da administração pública. A declaração e a renovação presidenciais do estado de emergência determinaram a suspensão parcial do exercício, entre outros, de direitos dos trabalhadores. Os decretos não se dirigem apenas aos trabalhadores subordinados ou consideram um conceito específico de trabalhador, falam antes em colaboradores de entidades públicas e privadas, independentemente do tipo de vínculo. Este breve apontamento, tendo presente os sucessivos diplomas legais emanados no quadro de emergência e, bem assim, tendo presente, por comparação, as medidas adotadas em outros países, destacarei apenas algumas questões. Na definição e aplicação de um regime de estado de emergência no contexto de uma epidemia, tem de ser especificamente considerada a situação dos que exercem funções em instituições de saúde, em outros serviços essenciais e a daqueles cuja prestação de trabalho não é em geral compatível com o teletrabalho. As entidades públicas, seja enquanto entidades empregadoras, seja enquanto partes em contratos com trabalhadores independentes, têm obrigações definidas e detalhadas em matéria de saúde no trabalho, para o que devem dispor ou recorrer a serviços de segurança e saúde no trabalho. Em França, por exemplo, a Lei 2020-290, de 23 de março, determinou que o governo ajustasse as formas de cumprimento de tais serviços de segurança e saúde no trabalho das suas missões. Em Espanha, o Real Decreto-Lei 13 de 2020, de 7 de abril, estabelece que, no caso de se poder comprovar que o trabalhador contraiu o coronavírus no trabalho, a baixa médica é considerada como correspondendo a acidente no trabalho. Em Itália, o Decreto-Lei de 25 de março de 2020, número 19, concretiza a necessidade de medidas de ajustamento em termos de saúde e segurança nos locais de trabalho, no setor público e no setor privado. Ora, em Portugal, este ajustamento está previsto relativamente aos trabalhadores da administração pública que não estejam em regime de teletrabalho, mas está previsto de forma furtiva em linha de um despacho, o despacho número 3614-D de 2020, sem qualquer alusão à intervenção de serviços de segurança e saúde no trabalho. Segundo aspecto, nas disposições e reflexões comparadas sobre medidas de emergência para a crise, está muito presente a noção de que a previsão de competências e disposições que podem ser ativadas em situações extraordinárias apresenta riscos do ponto de vista da possibilidade de abuso por parte do Poder Executivo. É nesta perspectiva que nos parece ser de questionar a previsão de definição, através do mero despacho ministerial, dos termos da afetação de trabalhadores do Estado para as autarquias locais sem o seu consentimento. Ser de destacar o perigo de se poder reduzir a zero o direito dos trabalhadores de participação na elaboração da legislação do trabalho, atento à limitação prevista no segundo dos decretos presidenciais, devendo antes deste presente que é sempre possível comunicar previamente as medidas às estruturas representativas dos trabalhadores e pedir pronúncias em prazos muito curtos. E o mesmo se diga em relação à limitação ou proibição do exercício dos direitos de reunião e de manifestação. Pois, quanto a estes, importa considerar as amplas possibilidades oferecidas pela tecnologia para potenciar o seu exercício, como evidencia a prática do seu uso em vários países e, por exemplo, as orientações da Comissão de Veneza de 2017. No que se refere ao direito à privacidade, o despacho 3614-D de 2020, citado, revela preocupação com o respeito da privacidade dos trabalhadores em teletrabalho, bem como com os seus tempos de descanso, o que decorre do regime geral, seja em tempo de emergência ou não. No entanto, a preocupação revelada pelo despacho coabita com um cenário, mesmo fora do teletrabalho, mesmo fora de um quadro de excepcionalidade, de um grande alinhamento dos dirigentes que atuam pelos empregadores públicos quanto à desconexão digital. Acresce que quer o Decreto-Lei 10-A de 2020, quer o Decreto-Lei 12-A de 2020, estabelece o afastamento dos limites à prestação de trabalho extraordinário ou suplementar, o que bem se compreende, sem nomear, no entanto, as preocupações de descanso referidas. Diferentemente, por exemplo, em Espanha, um ato normativo de 15 de março estabelece expressamente que deverá ser garantido um descanso semanal de pelo menos 70 horas, com um intervalo médio de 10 horas entre duas jornadas de trabalho. O Decreto-Lei 10-A de 2020, citado, prevê a contratação de trabalhadores
para a constituição de vínculos de emprego a termo pelo período de 4 meses no universo institucional do Ministério da Saúde, estabelecendo que são dispensadas quaisquer formalidades. Ora, tendo presente medidas adotadas noutros países e bem assim mutatis mutandis as orientações da Comissão Europeia de 1 de abril em matéria de contratos públicos, sublinho a necessidade de priorizar o recurso às reservas de recrutamento, que mais facilmente permitem suprir necessidades de pessoal e prevenir que se use o quadro de emergência para exponenciar modelos opacos e desviantes de recrutamento, sendo que o desrespeito das reservas de recrutamento releva para a apreciação da validade de tais contratos, o facto de, como destaca a Comissão Europeia, existirem várias alternativas ao ajuste direto ou à contratação direta, como seja a redução de prazos e a organização conjunta de procedimentos de recrutamento, o facto de não poderem deixar de ser cumpridas obrigações de publicidade. No que se refere aos trabalhadores independentes cujos contratos são regulados pela Lei do Trabalho em Funções Públicas, estes estão abrangidos pelas disposições gerais previstas para os trabalhadores independentes, designadamente no Decreto-Lei 10A de 2020. Estas disposições, em parte, podem, no entanto, não ter impacto significativo sobre os mesmos, na medida em que estes continuem a realizar as prestações de serviços contratualizadas. Assim, por exemplo, o Decreto-Lei italiano que referi, precisando incluir na limitação ou suspensão de outras atividades empresariais ou profissionais as que envolvem o exercício de funções públicas, bem como o trabalho independente, considera a exclusão das prestações de serviços que envolvam resposta a necessidades essenciais, sob reserva da prévia adoção de protocolos de segurança anti-contágio. 3 notas finais apenas. A primeira nota para dizer que noto, em termos comparados, uma preocupação em deixar claro que a aplicação das medidas restritivas deve ser motivada e deve ser proporcionada aos riscos. E assim como, desde a primeira hora, uma grande preocupação com a continuidade da garantia da tutela jurisdicional. A segunda nota para dizer que, na minha perspectiva, os diplomas do estado de emergência e os diplomas de execução trazem ao de cima os problemas estruturais de falta de planeamento, de fulanização e de empirismo da administração pública portuguesa, problemas que são graves e que são sérios e que correm o risco de sair agravados no termo da crise. E, em contraponto, destacar o Reino Unido, em 23 de março de 2020, deu entrada na Câmara dos Comuns o projeto de lei do bem-estar das gerações futuras, diploma que, caso venha a ser aprovado, obrigará os poderes públicos a considerar necessariamente nas suas decisões a afetação de recursos para a realização de um planeamento de longo prazo e a necessidade de prever e gerir riscos emergentes que possam comprometer os objetivos de bem-estar que lhes cumpre prosseguir. Obrigada pela vossa atenção.